Um título que, quando chega nas semifinais, Vess, a gente tinha ali dois times com uma cara de favoritos, os dois ficam pelo caminho e as finais me parece que uma pendendo um pouquinho mais para um lado, outra pendendo um pouquinho mais para o outro. E aí acaba com o Corinthians campeão da Copa do Brasil. Boa noite, Vess. Boa noite, Tainá. Boa noite todo mundo ligado aqui no Prorrogação, aqui no YouTube da TNT Esportes. Eu acho que uma final, num geral, muito equilibrada e acabou prevalecendo ali uma jogada, talvez a jogada mais talentosa de toda a final, né? Com o Breno Bidon dando um traço e girando em cima do Cauã Barros. E depois tem até uma imagem por trás que você vê ele girando e olhando, começando a olhar, rascunhando todo o campo, né? Mapeando o que estava acontecendo, para rolar para o Mateuzinho, outro que fez uma partida gigantesca, e aí termina num gol do Yuri Alberto para o Memphis. A gente tem muito que falar da história do Memphis, mas nos momentos centrais, nos momentos importantes, o Memphis sempre aparecendo, o gol do título dele, e o Corinthians vai jogar a fase de grupos da Libertadores, e o Corinthians vai disputar a Supercopa do Brasil contra o Flamengo no início do ano que vem. E aí, Beckler, na fim da temporada passada, a gente falava muito desse... Tem definição ainda de local, né? A gente falava muito desse Corinthians que fez uma reta final de Brasileirão muito bom. E os próprios jogadores tinham a consciência de que foi legal fazer aquela reta final de Brasileirão, mas que era importante conquistar um título. Só com um título você entra para a história do clube. Tudo bem, ganhou um título paulista e importante numa sequência e tal, derrotando o grande rival, o Palmeiras. Mas agora acho que um título maior, um título de maior expressão e tal, e com um carimbinho de sofrido, como o torcedor do Corinthians gosta de dizer. Boa noite, Beckler. Boa noite, Tainá. Boa noite, Mauro e Vess. Boa noite para todo mundo. Com esse carimbo do sofrido e, assim, aos trancos e barrancos, como foi a temporada, um time não sendo capaz de ser regular durante toda a temporada, mas capaz de ser decisivo. Crescer em alguns grandes jogos, como cresceu nos jogos contra o Palmeiras, como cresceu nos jogos contra o Cruzeiro, como hoje suportou, e não no primeiro jogo não jogou bem, hoje suportou, quando o Vasco foi melhor, teve seus momentos também. E como que a passagem do Memphis pelo Corinthians tem um pouco a ver com esse time do Corinthians, assim. Cresce nos jogos grandes, é incapaz de ser regular, custa caro, mas que no final do ano fica feliz. Então, assim, se você for definir o Memphis em 4 tópicos, acaba sendo os 4 tópicos do Corinthians, ou seja, ele meio que ditou o ritmo do Corinthians, apesar da final ter sido do Mateuzinho, ter sido a jogada do Breno Bidon, ter sido do Yuri Alberto, que fez um gol, deu uma assistência e ainda perdeu o terceiro, né? Perdeu que no momento seria o segundo. E um golpe duríssimo pro Vasco, duríssimo, que acho que até foi mais regular do que o Corinthians na soma dos dois jogos, mas não teve essa capacidade decisiva porque não tem a quantidade de bons jogadores que o Corinthians tem. E aí a gente tá vendo o Poropopó, que virou, Mauro, uma marca quase da retomada da temporada passada, de uma ligação do torcedor com esse grupo de jogadores e tal. E que em momentos difíceis, inclusive em jogos na Neoquímica, sendo derrotado, rolava o Poropopó para fazer essa conexão acontecer. Muito legal mesmo. Parece que tem algumas músicas que representam algumas caminhadas específicas, né? O Poropopó já existe faz tempo. Mas esse é o time que melhor vestiu, né? Melhor cantou o Poropopó. Boa noite a todos. Maurício. Boa noite ao tetracampeão Corinthians. Boa noite ao tetracampeão Dorival Júnior, se igualando ao Filipão, né? Com 4 conquistas, e o Dorival com 4 clubes diferentes, né? Não vou dizer que é melhor ou pior, mas é muito difícil fazer o que fez o Dorival, ainda mais uma temporada como essa, ainda mais uma temporada para não ir tão longe como eu gosto de ir. 2015 para cá é a final menos esperada por aquilo que se imaginava, pelo que estavam jogando Fluminense e Cruzeiro, e nunca nesses 10 anos de Copa do Brasil, um 13º do brasileiro da mesma temporada disputa a final com o 14º. Né? A gente não teve, e 2 equipes com menos vitórias no Campeonato Brasileiro, perderam mais do que ganharam, ambas com saldo negativo, e chegando à final merecidamente pelo que fizeram contra Cruzeiro e Fluminense, e porque fizeram no Maracanã. O primeiro jogo foi pavoroso em Itaquera, mas outros jogos também são muito ruins. Já ser tão ruins, o segundo hoje foi melhor, e na dúvida fica com esse lance de Edmundo contra o Manchester United, que ele foi até mais lindo, porque foi dentro da área e tal, mas a jogada fantástica do Bidon pro Yuri, do Yuri para esse decisivo Memphis, e o Corinthians aos trancos e tamancos, né, para fazer uma alusão holandesa, né, usando o estereótipo, faz um gol
de um título brilhante pelas circunstâncias e o inesperado, que é bem Corinthians. Campeão paulista, passando pelo maior rival, evitando um tetra do maior rival, eliminando-o com 2 vitórias na Copa do Brasil, um time que só foi tomar gol do Cruzeiro na partida semifinal, uma campanha que até então era 100% e realmente completamente outra. Não estou nem analisando o desempenho, mas os números vão ficar como o tetracampeonato brilhante do Corinthians, e o Vasco tem alguma ideia ainda, mas precisa evoluir muito ainda para ter uma temporada melhor ou tão absurda como a do Corinthians, que fecha o ano com a maior dívida da sua história, mas com crédito de um paulista e, sobretudo, de uma Copa do Brasil. Vendo aí os jogadores do Vasco, que teve as suas chances, né, Beckler? Principalmente ali na reta final. Acho que o fim do jogo teve uma pressão um pouquinho maior por parte do Vasco, mas acho que não conseguiu repetir o que fez em boa parte na Neoquímica Arena. E acho que também o que fez ali contra o Fluminense, né? Eu acho que o Vasco teve 15 minutos fora do jogo, entre o gol do Corinthians e os 30 do primeiro tempo. Tem uma paralisação por conta de uma mini confusão aos 30. Ali o Vasco fica fora do jogo, poderia ter perdido o jogo se o Yuri mata o 2-0. Mas acho que depois disso melhora e termina melhor o primeiro tempo. E no segundo tempo, no geral, jogou melhor que o Corinthians. Teve essa jogada do desarme do Mateuzinho, o Bidon e que vai pro gol. Mas no geral recuperou muita bola, jogou no campo de ataque, na entrada do Verratti não consegue achar o centroavante dentro da área, tem algumas finalizações de fora. Eu acho que fez tudo que era possível fazer, assim, porque a gente vê do que é esse time do Vasco, fez tudo que era possível. Num dia de mais sorte, uma dessas teria entrado, uma do Corinthians não teria, não sei, aquele contra-ataque teria o Barros feito a falta no Bidon e não conseguiu fazer. Num jogo tão equilibrado, acaba que a qualidade do Corinthians individual acho que fez diferença. Acho que o Vasco teve lá seus bons momentos, acho que fez uma final bastante digna para o que podia fazer. Somando os 4 jogos, os 4 tempos, eu acho que foi melhor do que o Corinthians em 3, pelo menos. Mas no final das contas, se não colocar para dentro, não muda nada. A gente pega finalizações do jogo do segundo tempo, tem 2 do Corinthians e 1 milhão do Vasco. E uma das 2 do Corinthians entrou, então é inapelado. No primeiro tempo tinha uma finalização no gol. Um gol. Em Itaquera, a primeira defesa do goleiro foi aos 6 minutos do segundo tempo. No jogo são 3 vezes mais finalizações do Vasco, 19-6.